As batalhas que enfrentamos na vida não são apenas dificuldades aleatórias, elas são ataques calculados, criados com um propósito específico: enfraquecer o nosso espírito antes de entrarmos na plenitude do plano de Deus para as nossas vidas. Você já percebeu como, quanto mais próximo você está de uma grande conquista, mais intensas se tornam as adversidades? Isso não é uma coincidência. Na verdade, é uma confirmação. O inimigo não perde tempo com aqueles que estão estagnados. Ele ataca com força aqueles que estão avançando, buscando algo maior, algo que glorifica a Deus. Eles sabem que estão prestes a alcançar um destino extraordinário e, por isso, o inimigo tenta desviá-los do caminho. Porém, eu quero que você ouça isso. As provações que você está enfrentando agora não são um sinal de derrota, mas sim de uma vitória iminente. O peso e a pressão que você sente não tem o objetivo de te destruir, mas sim de te preparar para o que está por vir. O maior medo do inimigo é que você persevere. Ele teme que você continue confiando, continue acreditando e, acima de tudo, continue seguindo em frente, mesmo diante de todos os obstáculos. Por isso, ele tenta atacar com desânimo, medo e dúvida, esperando que você desista antes da chegada da sua vitória. Mas eu declaro, em nome de Jesus, que você não vai sucumbir. Você foi feito para mais. E nenhum plano do inimigo pode impedir o que Deus já planejou para a sua vida. O medo e a dúvida são as armas mais traiçoeiras do inimigo. Ele sabe que se conseguir abalar a sua confiança nas promessas de Deus, ele pode enfraquecer a sua determinação e até mesmo desviar você do que Deus tem preparado. Essas tentativas de ataque não sempre vêm de forma óbvia. Muitas vezes, elas se infiltram como um sussurro de incerteza, um pensamento passageiro de inadequação ou uma leve sensação de hesitação que nos faz questionar se realmente somos capazes, dignos, ou mesmo se fomos chamados para cumprir o propósito de Deus em nossas vidas. Mas ouça-me, essas dúvidas não vêm de Deus. O medo não é apenas uma emoção, mas um ataque espiritual que vai contra o Espírito de Deus que habita em nós. A palavra de Deus é clara em 2 Timóteo 1,7. Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Isso significa que o medo que tenta te dominar não te pertence. Ele é um intruso, uma mentira. E a única forma de calar uma mentira é com a verdade. Jesus nos deu um exemplo claro disso, quando Satanás tentou enganá-lo no deserto. Ele não deu ouvidos às palavras do inimigo, mas respondeu com as Escrituras, declarando a verdade inabalável da palavra de Deus. Esse é o nosso exemplo. Quando o inimigo tentar encher sua mente de dúvidas sobre seu propósito, lembre-o de Filipenses 4:1-3. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando o medo disser que você está sozinho em suas dificuldades, declare o Salmo 2:7. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Quando o inimigo sussurrar que sua grande conquista está fora de alcance, fique firme. Em Isaías 41:10, Newton, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Isso não é apenas sobre um pensamento positivo, mas sobre uma guerra espiritual. O objetivo de Satanás é desgastar você, fazer com que você desista antes da promessa se cumprir, mas você precisa se recusar a ceder. Efésios 6:1-6 nos ordena a tomar o escudo da fé, que pode apagar todos os dardos inflamados do maligno. A fé é o nosso escudo, nossa proteção contra os ataques incessantes do medo e da dúvida. E lembre-se,
Deus nunca falhou. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, que derrubou os muros de Jericó, que ressuscitou os mortos, é o Deus que está lutando por você agora. Ele está trabalhando de maneiras que você ainda não pode ver, preparando a vitória pela qual você tem orado. Então, não permita que o medo dite seus passos, não permita que a dúvida roube sua confiança. Fique firme e inabalável, sabendo que nenhum ataque levantado contra você prevalecerá. A sua vitória não é uma possibilidade distante, ela está a caminho, e o inimigo não terá a última palavra. A vitória é sua, em nome de Jesus. O medo e a dúvida são duas das armas mais traiçoeiras que o inimigo utiliza contra nós. Ele sabe que, se conseguir abalar nossa confiança nas promessas de Deus, pode enfraquecer nossa resolução e nos desviar do caminho que Deus preparou para nós. Essas táticas de ataque não vêm sempre de maneira óbvia. Muitas vezes se infiltram por meio de pensamentos sutis, como um sussurro de incerteza ou uma dúvida passageira que nos faz questionar se realmente somos capazes ou se merecemos alcançar o propósito de Deus para nossas vidas. O inimigo sussurra: você não é bom o suficiente. Você falhou tantas vezes. Como pode acreditar que Deus vai cumprir o que prometeu para você? Essas são mentiras. E é fundamental que você reconheça que não vem de Deus. O medo não é apenas uma emoção, mas um ataque espiritual direto, que vai contra o Espírito de Deus dentro de nós. A palavra de Deus é clara em 2 Timóteo 1,7, onde diz que Deus não nos deu um espírito de medo, mas um espírito de poder, amor e de equilíbrio. Isso significa que o medo que tenta dominar você não é seu, ele é um intruso, uma mentira que precisa ser confrontada e derrotada pela verdade. Quando Satanás tentou enganar Jesus no deserto, ele não se deixou levar pelas palavras do inimigo, ele não vacilou, mas respondeu com a palavra de Deus, declarando a verdade inabalável que vinha do Pai. Essa deve ser nossa postura também. Quando o inimigo tenta encher sua mente de dúvidas sobre o que Deus prometeu para a sua vida, lembre-se do que está escrito em Filipenses 4:1-3. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando o medo tentar dizer que você está sozinho, declare o Salmo 2:7. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? E quando o inimigo sussurrar que a sua vitória está longe, fique firme na promessa de Isaías 41:10, Newton, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Não se trata de um pensamento positivo, mas de uma guerra espiritual real, onde a nossa fé é a nossa maior arma. Satanás tenta desgastar nossa confiança e nos fazer desistir antes de vermos a promessa de Deus se concretizar em nossa vida. Mas devemos nos recusar a ceder. A palavra de Deus em Efésios 6:1-6 nos instrui a tomar o escudo da fé, com o qual podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. A fé é o nosso escudo, a nossa proteção contra os ataques constantes de medo e dúvida. E lembre-se sempre, Deus nunca falhou. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, que derrubou os muros de Jericó, que ressuscitou os mortos, é o Deus que luta por você agora. Ele está trabalhando em maneiras que você ainda não consegue ver, preparando a vitória pela qual você tem orado. Então, não deixe que o medo dite os seus passos. Não permita que a dúvida roube sua confiança. Fique firme, sabendo que nenhum ataque do inimigo prevalecerá. A sua vitória não é algo distante, ela está a caminho. E o inimigo não terá a última palavra, a vitória é sua, em nome de Jesus. O inimigo muitas vezes não ataca de forma agressiva,
mas prefere usar uma estratégia mais sorrateira, a distração. Ele sabe que, se conseguir nos afastar do nosso propósito, se nos distrair com as coisas do mundo, podemos perder o foco e desviar do caminho que Deus traçou para nós. As distrações podem ser pequenas, quase imperceptíveis, como 1 minuto a mais nas redes sociais, uma conversa sem importância, ou até mesmo compromissos aparentemente bons, que nos tomam o tempo que deveríamos dedicar a Deus. O inimigo não precisa nos fazer desistir completamente da fé. Ele só precisa nos manter ocupados o suficiente para que não busquemos a plenitude de Deus em nossas vidas. Hoje, com tantas coisas competindo pela nossa atenção, é fácil se perder em meio à rotina, ao barulho do mundo e às inúmeras preocupações. O problema não está em atividades como trabalho, relacionamentos ou até mesmo diversão, mas no fato de que, muitas vezes, colocamos tudo isso à frente do que realmente importa, o nosso relacionamento com Deus. A distração é uma das armas mais sutis do inimigo, porque nos afasta sem que percebamos. Quando estamos distraídos, perdemos a sensibilidade espiritual e não percebemos as bênçãos de Deus ao nosso redor. Precisamos, então, aprender a ser vigilantes, a manter nossos olhos fixos naquilo que é eterno e não nas coisas passageiras. Um exemplo poderoso de como resistir à distração vem da história de Neemias, que foi chamado para reconstruir os muros de Jerusalém. Ele estava num trabalho importante, mas seus inimigos tentaram distraí-lo com falsas reuniões e fofocas, na esperança de que ele abandonasse sua missão. Mas Neemias, com sabedoria, se recusou a desviar do seu propósito, dizendo: estou fazendo uma grande obra, por isso não posso descer. Ele sabia que qualquer distração poderia comprometer a missão de Deus para ele. Da mesma forma, em nossa jornada, não podemos nos permitir ser desviados do que Deus tem preparado para nós. Precisamos aprender a dizer não às distrações e focar naquilo que é mais importante, crescer em nossa fé, em nossa relação com Deus e cumprir o propósito que Ele tem para nossas vidas. O apóstolo Paulo, em Filipenses 3, 1, 4, nos lembra que devemos prosseguir para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Isso significa que, mesmo diante das distrações diárias, precisamos manter nossa visão no que Deus quer para nós e não nos perder nas coisas passageiras deste mundo. Cada distração que aceitamos é uma oportunidade para o inimigo interferir em nossos planos divinos. Por isso devemos ser intencionais em nossa busca por Deus e fazer da oração, da meditação na palavra de Deus e da participação na comunidade cristã as nossas prioridades. Quando mantemos nossos olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, nenhuma distração tem o poder de nos desviar do caminho que Ele preparou. As provações e as dificuldades fazem parte da jornada de fé de todo cristão. Muitas vezes, o inimigo tenta nos fazer pensar que o sofrimento é um sinal de que Deus nos abandonou. Mas a verdade é que as provações são uma oportunidade para crescermos espiritualmente e nos prepararmos para o grande propósito que Deus tem para nossas vidas. Quando enfrentamos dificuldades, a tendência natural é nos questionarmos onde está Deus em tudo isso. No entanto, a palavra de Deus nos ensina que as provações não são um sinal de ausência divina, mas sim uma preparação para a vitória. Em Tiago 1, 2 até 3, somos lembrados de que devemos considerar motivo de grande alegria o fato de passarmos por diversas provações, pois sabemos que a prova da nossa fé produz perseverança. Isso nos mostra que cada dificuldade que enfrentamos é uma chance de amadurecer e de ver a mão de Deus em ação em nossas vidas. Quando olhamos para as grandes figuras da Bíblia,
como Jó, que perdeu tudo o que tinha, incluindo sua saúde e sua família, podemos ver que, mesmo nos momentos mais sombrios, Deus estava ali, presente, trabalhando para fortalecer a fé dele. Jó não cedeu à tentação de amaldiçoar a Deus, mas manteve sua confiança em Deus, mesmo em meio ao sofrimento. Ele declarou: ainda que ele me mate, eu esperarei nele. Jó 1:3, 1:5. O sofrimento de Jó foi intenso, mas sua fé não vacilou. Ele sabia que a provação era apenas um meio para alcançar algo maior que Deus tinha preparado para ele. Da mesma forma, Pedro, no Novo Testamento, também foi fortemente testado. Jesus disse a ele que Satanás havia pedido para peneirá-lo como trigo, para abalar sua fé. Lucas 2:3, 1. E, embora Pedro tenha falhado ao negar Jesus, ele foi restaurado e sua fé se fortaleceu. Seu testemunho se tornou uma fonte de força para outros. A Bíblia está cheia de histórias de pessoas que passaram por grandes provações e, ao final, viram a mão de Deus em sua vida, transformando o seu sofrimento em vitória. Por isso, não devemos ver nossas dificuldades como um sinal de derrota, mas como uma oportunidade para ver a fidelidade de Deus em ação. As provas que enfrentamos são uma chance de sermos moldados pelo Senhor, para que possamos crescer espiritualmente e nos tornar mais fortes. A palavra de Deus nos assegura que, embora sejamos pressionados por todos os lados, não seremos esmagados. Embora sejamos perplexos, não ficaremos desesperados. Embora sejamos derrubados, não seremos destruídos. 2 Coríntios 4:8-9. As dificuldades podem nos apertar, mas elas não têm o poder de nos destruir, pois Deus está conosco, nos sustentando e nos preparando para o futuro. Portanto, não permita que as provações que você está enfrentando hoje abalem sua fé. Lembre-se de que cada luta é uma oportunidade para ser moldado pela mão de Deus, para fortalecer sua confiança nele e para ver como ele trabalha em sua vida. Mesmo nas situações mais desafiadoras, o inimigo sabe que a unidade é uma das maiores fortalezas que temos como corpo de Cristo, e por isso, ele faz de tudo para nos dividir. Quando conseguimos caminhar juntos em fé, em oração e em propósito, somos imbatíveis. Mas o inimigo tenta semear discórdia, fofocas, mal-entendidos e ressentimentos, criando brechas que enfraquecem nossa união. Ele não precisa fazer com que percamos a fé, ele só precisa nos afastar uns dos outros, fazendo-nos acreditar que podemos viver a nossa fé sozinhos, sem o apoio da comunidade. Quando nos isolamos, nos tornamos vulneráveis, o medo cresce, a dúvida aumenta e os ataques espirituais se intensificam. Em 1 Pedro 5:8, a Bíblia nos alerta: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, buscando a quem possa devorar. O inimigo sabe que quando estamos sozinhos, ele pode nos atacar mais facilmente. A unidade, no entanto, nos fortalece e nos protege. Olhe para o exemplo de Jesus e de seus discípulos. Mesmo o próprio Cristo, sendo Filho de Deus, não se isolou. Ele escolheu andar com seus discípulos. Compartilhou suas vitórias e suas lutas com eles. Em várias ocasiões, ele os enviou 2 a 2, para que pudessem apoiar-se mutuamente. A igreja primitiva também sabia o valor da unidade.
em Atos 2, 4 até 47. Lemos que todos estavam juntos e tinham tudo em comum, compartilhando suas posses e orando uns pelos outros. Isso os tornou fortes diante das adversidades e das perseguições. No entanto, o inimigo sabe que, se conseguir semear a divisão entre os irmãos, ele enfraquece a igreja e torna mais fácil para ele atacar individualmente. Lembre-se do exemplo de Moisés na batalha contra os amalequitas, quando ele precisou de Arão e Hur para sustentarem suas mãos, enquanto Moisés orava e intercedia pelo povo. Seus amigos estavam ao seu lado, ajudando-o a permanecer firme. Isso nos ensina que a nossa vitória muitas vezes depende da união com os outros, da oração coletiva e do apoio mútuo, quando nos sentimos fracos. É a oração dos outros que nos sustenta e é a nossa intercessão que fortalece aqueles que estão ao nosso lado. O inimigo quer nos separar, mas a palavra de Deus nos chama a resistir às tentações de isolamento. E em Hebreus 1:0, 2:4 até 25, somos lembrados a não deixar de nos reunir, mas a encorajar uns aos outros, especialmente agora que vemos o dia da volta de Cristo se aproximando. A união é poderosa quando estamos juntos, orando e buscando a Deus em comunidade. Somos mais fortes, a presença de Deus está conosco, não só individualmente, mas também coletivamente, quando estamos unidos em seu nome. Portanto, ao enfrentarmos as dificuldades e as batalhas da vida, nunca devemos nos isolar. Lembre-se de que você não está sozinho, a igreja, sua família em Cristo, está com você, juntos. Somos mais fortes e em Cristo. Nossa unidade se torna uma fortaleza impenetrável contra os ataques do inimigo. O inimigo sabe que a unidade é uma das nossas maiores forças e, por isso, ele faz de tudo para nos dividir. Quando estamos juntos, em comunhão e em harmonia, não há nada que possa nos derrubar. Ele sabe que, se conseguir nos afastar uns dos outros, se puder semear discórdia e mal entendidos, ele enfraquece nosso espírito coletivo e nos torna vulneráveis. A Bíblia nos ensina que, como corpo de Cristo, somos chamados a viver em unidade. O apóstolo Paulo nos diz que a igreja é o corpo de Cristo e que cada um de nós é um membro desse corpo. Quando estamos unidos, não estamos apenas mais fortes, mas também mais próximos da vontade de Deus para nossas vidas. No entanto, o inimigo sabe que, se nos isolar, ele pode nos atacar mais facilmente. Ele pode semear dúvidas, medos e incertezas em nossas mentes e corações. O isolamento espiritual é uma das maiores armadilhas que podemos cair quando nos afastamos da comunidade, da igreja, e tentamos enfrentar nossas lutas sozinhos. Estamos mais suscetíveis aos ataques do inimigo. Em 1 Pedro 5:8, somos alertados a sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo está ao nosso redor, como leão que ruge, buscando a quem possa devorar. O leão não ataca o rebanho inteiro de uma vez. Ele escolhe a ovelha que se afasta do grupo. O mesmo ocorre conosco. Quando nos afastamos da igreja e da nossa família espiritual, ficamos mais expostos. Deus nos criou para viver em comunidade. A igreja não é apenas um lugar onde vamos aos domingos, mas é o lugar onde encontramos força, apoio e consolo nos momentos de dificuldade. Quando estamos juntos, orando uns pelos outros, carregando os fardos uns dos outros, somos mais capazes de resistir às tentações e aos ataques do inimigo. Lembre-se do exemplo de Moisés, que
durante a batalha contra os amalequitas. Precisou da ajuda de seus amigos Arão e Hur para manter suas mãos levantadas em oração. Enquanto Moisés orava, eles o apoiaram, ajudando-o a permanecer firme. Sem esse apoio, ele teria falhado. Da mesma forma, nós também precisamos de uns aos outros para manter nossa fé forte e nossa oração constante. A união entre os irmãos é uma proteção contra os ataques do inimigo, pois quando estamos juntos, somos mais fortes. Quando alguém está fraco, a comunidade o fortalece. Quando alguém está caindo, a igreja o ajuda a se levantar. Quando alguém está duvidando, a fé dos outros o sustenta. Não devemos, em momento algum, cair na armadilha do isolamento. Satanás tenta nos convencer de que podemos lidar com nossas dificuldades sozinhos, que não precisamos de ninguém. Mas isso é uma mentira. Deus nos criou para viver em comunhão, para compartilhar nossas alegrias e nossas tristezas com nossos irmãos e irmãs em Cristo. Em Hebreus 1, 0, 2, 4 até 25, a palavra nos exorta a considerar uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, mas admoestando-nos uns aos outros. A igreja é o nosso apoio, nossa força, nosso lugar de refúgio, quando estamos juntos. Deus age poderosamente em nossas vidas, pois a presença dele se manifesta de maneira especial quando estamos unidos em seu nome. Em Mateus 1:8, 2:0, Jesus diz: porque onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Isso nos lembra que a nossa união é poderosa e que quando estamos juntos, orando e buscando a Deus, Ele está conosco. O inimigo não pode prevalecer contra a unidade do corpo de Cristo quando estamos em harmonia, quando estamos unidos em fé. Não há ataque que possa nos derrubar. Lembre-se sempre de que você não está sozinho. A igreja, a sua família em Cristo, está com você, juntos, em unidade. Somos mais fortes e em Cristo. Nossa união se torna uma fortaleza que nenhuma força no mundo pode destruir. O inimigo tenta, muitas vezes, nos manter presos ao passado, fazendo-nos acreditar que os erros que cometemos, as feridas que carregamos, nos definem de alguma forma. Ele tenta nos fazer ver nossas falhas e decepções como barreiras impenetráveis, que nos impedem de avançar e alcançar o propósito de Deus para as nossas vidas. Mas a verdade é que o nosso passado, ele não tem o poder de nos aprisionar, a menos que nós o permitamos. Deus nos chama a olhar para frente, a esquecer o que ficou para trás e a caminhar em direção ao futuro que Ele tem preparado para nós. Isaías 4, 3, 1, 8 até 19 nos lembra: e esqueçam as coisas passadas, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo algo novo, agora está surgindo, vocês não percebem. Deus está fazendo algo novo em nossa vida a cada dia. As marcas do passado podem nos ensinar lições valiosas, mas elas não devem ser as lentes através das quais vemos nosso futuro. Quando o inimigo tenta nos lembrar dos nossos erros, das nossas falhas e das nossas decepções, precisamos lembrá-lo de que somos novas criaturas em Cristo. Em 2 Coríntios 5, 7, Paulo nos ensina que se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Isso significa que o que quer que tenha acontecido no passado, Deus pode restaurar, pode curar e pode transformar.
A misericórdia de Deus é maior do que qualquer erro que tenhamos cometido. O passado não tem mais poder sobre nós quando estamos em Cristo. Deus não olha para o nosso passado com os olhos do julgamento, mas com os olhos da graça. Ele nos perdoa e nos chama para uma vida nova, livre das correntes do que ficou para trás. No entanto, o inimigo, ao perceber que não pode nos controlar com as correntes do pecado, tenta nos prender com o peso da culpa, da vergonha e do arrependimento. Ele quer que fiquemos olhando para trás, em vez de avançarmos para o que Deus tem preparado para nós. Mas precisamos entender que, se Deus já nos perdoou, não há razão para ficarmos presos ao passado. Quando aceitamos a graça de Deus e andamos em obediência a Ele, somos libertos para viver em plenitude. Não importa quantas vezes você tenha falhado, o que importa é que em Cristo você pode começar de novo. E essa nova chance não vem pela sua força, mas pela graça de Deus que nos restaura. Uma das maiores armas contra o inimigo é o poder do perdão. Quando perdoamos a nós mesmos, quando nos permitimos ser perdoados. Rompemos as correntes do passado e avançamos em direção ao futuro. Não podemos permitir que o inimigo continue nos lembrando dos nossos erros e das nossas falhas, pois em Cristo somos perdoados e limpos. Em Efésios 4:3-2, somos chamados a ser bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-nos mutuamente. Assim como Deus nos perdoou em Cristo, o perdão nos liberta. Ele não é apenas para os outros, mas também para nós mesmos. Quando perdoamos, estamos declarando que o passado não tem mais controle sobre nós e que, em Cristo, estamos livres para viver no presente e no futuro com alegria e esperança. Deus não deseja que vivamos com o peso da culpa. Ele quer que experimentemos sua paz e sua alegria, sabendo que, independentemente do que aconteceu no passado, Ele tem um futuro brilhante e cheio de esperança para cada um de nós. O inimigo pode tentar usar o nosso passado contra nós, mas quando nos lembramos de que em Cristo somos novas criaturas, podemos caminhar em direção ao futuro com confiança, sabendo que a graça de Deus nos libertou. E quando decidimos viver essa verdade, estamos prontos para avançar para tudo o que Deus preparou para nós. O inimigo sempre busca enfraquecer nossa união, sabendo que, quando estamos juntos, somos muito mais fortes. A unidade é um dos maiores dons que Deus nos deu, e o diabo faz de tudo para semear a divisão, criando conflitos, desentendimentos e até mesmo ressentimentos entre nós. Ele sabe que, se conseguir semear discórdia, ele enfraquece nossa resistência e nos torna vulneráveis aos seus ataques. Em uma comunidade unida, a força de cada membro fortalece o todo. E a oração coletiva tem um poder imenso. No entanto, o inimigo trabalha arduamente para nos separar, tentando nos convencer de que podemos caminhar sozinhos, que não precisamos da ajuda ou do apoio dos outros. Ele tenta nos isolar, criando situações onde nos sentimos sozinhos e onde as nossas lutas se tornam ainda mais difíceis, mas a palavra de Deus nos ensina que a igreja, a nossa comunidade de fé, é essencial para a nossa caminhada. Em Mateus 1:8-20, Jesus diz: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. A presença de Deus é poderosa quando estamos juntos, orando uns pelos outros, apoiando uns aos outros. Quando estamos unidos, o inimigo não tem poder sobre nós, porque o amor de Deus, que é a força da nossa união, é mais forte do que qualquer ataque que ele possa lançar. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios
12, fala sobre como a igreja é o corpo de Cristo e como cada um de nós desempenha um papel fundamental nesse corpo quando estamos unidos. Cada parte do corpo fortalece a outra e a igreja se torna uma fortaleza contra o inimigo. Quando estamos divididos, no entanto, o inimigo consegue nos enfraquecer e até nos fazer cair. É por isso que a unidade é tão importante. Ela não é apenas uma questão de convivência social, mas de proteção espiritual. Quando estamos juntos, em oração, em louvor, em serviço, somos mais capazes de resistir às tentações e aos ataques do mal. O inimigo quer nos convencer de que podemos viver nossa fé isoladamente, mas a verdade é que fomos feitos para viver em comunidade. A igreja existe para nos apoiar, para nos ajudar a crescer na fé e a nos fortalecer uns aos outros. Em Hebreus 1:0, 2:4 até 25, a palavra de Deus nos exorta a não deixar de nos reunir, mas a encorajar uns aos outros, principalmente agora, quando o retorno de Cristo se aproxima. A unidade nos torna mais fortes. A oração coletiva tem o poder de quebrar as correntes do inimigo e de nos dar a força necessária para enfrentar os desafios da vida. Quando estamos juntos em Cristo, o inimigo não pode nos destruir, ele pode tentar semear confusão, mas a paz de Cristo, que é o fundamento da nossa união, nos protege, não importa as dificuldades que enfrentamos. Quando estamos unidos em Cristo, podemos superar qualquer obstáculo. Em 1 João 4:1-2, lemos: se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é aperfeiçoado em nós. O amor e a unidade entre os irmãos são os maiores testemunhos da presença de Deus em nossas vidas. Eles são o que nos dá a força para seguir em frente, para lutar juntos pelas causas do reino de Deus. E para resistir aos ataques do inimigo, não permita que o inimigo semeie divisão em sua vida, na sua família ou na sua comunidade de fé. Lute pela unidade. Busque estar junto com seus irmãos e irmãs em Cristo, pois, quando estamos unidos, estamos mais próximos da vontade de Deus para nossas vidas. A unidade não é apenas um desejo de Deus, mas uma necessidade espiritual que nos protege e nos fortalece em nossa caminhada com Ele. O inimigo muitas vezes tenta nos fazer sentir impacientes, nos empurrando a agir no momento errado e a tomar decisões apressadas. A impaciência é uma das maiores ferramentas que ele usa para nos desviar dos planos de Deus, fazendo-nos acreditar que as promessas de Deus estão demorando demais ou que, de alguma forma, Ele nos esqueceu. Isso pode levar a um sentimento de frustração, fazendo-nos buscar soluções por conta própria, ao invés de esperar pacientemente pelo tempo perfeito de Deus. Mas a Bíblia nos ensina que a paciência, ela é uma virtude essencial na caminhada cristã. Em Hebreus 1:0-3-6, somos lembrados: vocês precisam perseverar, para que, depois de terem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Quando enfrentamos tempos de espera, somos desafiados a confiar que Deus tem o controle de todas as coisas e que, mesmo quando não vemos, Ele está trabalhando em nosso favor. O inimigo quer que a espera nos desanime. Ele quer que percamos a confiança no plano de Deus. Mas a palavra nos ensina que o Senhor nunca é tardio em cumprir suas promessas. Ele tem um tempo perfeito para agir em nossas vidas. Muitas vezes, a espera não é apenas uma pausa, mas um tempo de preparação. Deus usa esses períodos de espera para nos amadurecer, para nos ensinar a confiar mais profundamente nele,
para nos fortalecer na fé. Lembre-se de que, quando estamos esperando, não estamos parados, mas estamos sendo preparados para o que está por vir. Se olharmos para as histórias da Bíblia, vemos como Deus sempre agiu no momento certo. Abraão e Sara esperaram anos pela promessa de Deus de um filho, mas, em vez de esperar pacientemente, tentaram tomar o controle da situação, e isso resultou em um grande erro. No entanto, Deus não os abandonou. Ele cumpriu sua promessa no tempo perfeito. Quando parecia impossível, o próprio Jesus nos ensina sobre paciência quando, em João 11, ele demora para chegar até Lázaro, que estava morto, mas, no final, ele o ressuscita. A demora não foi um sinal de desinteresse, mas uma oportunidade para revelar a sua glória de maneira ainda mais poderosa. A paciência, portanto, é um teste de nossa confiança em Deus. Não é sobre ficar parado e esperar sem fazer nada, mas é sobre continuar confiando, orando e acreditando que Deus está no controle. Às vezes, a nossa paciência é testada nas pequenas coisas do dia a dia, e outras vezes, em questões maiores, como o desejo de um trabalho, de um relacionamento ou de uma cura. Mas em todos esses momentos, precisamos lembrar que Deus é fiel e que Ele sempre cumpre suas promessas, mesmo que muitas vezes isso aconteça de maneiras que não esperamos ou no tempo que não imaginamos. Em Isaías 4:031, lemos: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Quando esperamos em Deus, Ele nos dá a força necessária para perseverar e para enfrentar qualquer desafio. A paciência, portanto, é uma chave para a vitória. Ela não é uma atitude passiva, mas ativa, cheia de fé e confiança no caráter de Deus. Quando conseguimos esperar com paciência, confiando no tempo perfeito de Deus, estamos permitindo que Ele trabalhe em nossas vidas de maneiras que, muitas vezes, não podemos compreender de imediato. Assim, ao invés de nos desesperarmos ou nos apressarmos em tomar decisões, devemos aprender a descansar na promessa de que Deus está trabalhando para o nosso bem e que Ele fará tudo no momento certo. O inimigo sabe que a nossa fé é a base de tudo em nossa vida cristã. E por isso, ele vai tentar de todas as formas atacar a nossa confiança em Deus. Ele tenta nos fazer duvidar das promessas de Deus, fazendo-nos questionar se realmente podemos confiar em Sua palavra. Se Ele vai cumprir o que prometeu. Muitas vezes, o inimigo se disfarça de dúvida, fazendo-nos pensar que nossas orações não têm sido ouvidas, que as dificuldades são um sinal de que Deus nos abandonou, ou que as promessas de Deus não se cumprirão. Mas a verdade é que, quando nossa fé é desafiada, é justamente quando ela se fortalece. O apóstolo Pedro nos alerta em 1 Pedro 5:8-9, dizendo: estejam alertas e vigiem. O diabo, o adversário de vocês, anda ao redor como leão que ruge, procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, firmes na fé. O inimigo não vem apenas para atacar, ele vem para tentar destruir nossa confiança em Deus, nossa certeza de que Ele é fiel para cumprir o que prometeu. Quando estamos em meio à luta, o inimigo quer que duvidemos da bondade de Deus, da sua fidelidade e da sua capacidade de cumprir as suas promessas. Porém,
A palavra de Deus nos ensina a resistir ao inimigo, mantendo nossa fé firme quando as dificuldades surgem. Nossa reação não deve ser de desespero ou dúvida, mas de confiança e perseverança. A Bíblia nos ensina em Hebreus 1:1 que a fé é a certeza de que iremos receber o que esperamos, a prova das coisas que não vemos. A fé não é baseada nas circunstâncias, mas na confiança de que Deus é fiel, mesmo que não vejamos os resultados imediatamente, mesmo que as respostas não venham no tempo que esperamos. Sabemos que Deus está trabalhando para o nosso bem. Quando estamos passando por tribulações, é natural que nossa fé seja testada, mas é justamente nesses momentos que nossa fé precisa ser mais firme. O apóstolo Paulo nos ensina em 2 Coríntios 4:8-9, que embora sejamos pressionados de todos os lados, não somos esmagados, embora fiquemos perplexos. Não somos levados ao desespero, embora sejamos perseguidos. Não somos abandonados, embora sejamos derrubados. Não somos destruídos. Quando a pressão vem, quando o inimigo tenta nos destruir com dúvidas e medos, nossa fé nos mantém firmes. A nossa confiança em Deus nos dá forças para seguir em frente. Mesmo quando tudo ao nosso redor parece desmoronar, precisamos entender que o inimigo quer que desistamos, que nos rendamos diante das dificuldades, mas nossa fé em Cristo nos dá a força para resistir. Quando nossa fé é desafiada, devemos lembrar das promessas de Deus. Devemos nos apegar à sua palavra e confiar que Ele jamais nos abandona. A nossa fé não é baseada em sentimentos ou circunstâncias, mas na certeza de que Deus é bom e fiel. Quando nos sentimos fracos, é aí que a fé deve ser mais forte. Precisamos crer que, mesmo nas lutas, Deus está conosco e Ele não falha. A fé é o nosso escudo, é ela que nos protege dos ataques do inimigo e nos fortalece para seguir em frente, sabendo que, no final, a vitória é nossa em Cristo. Quando mantemos nossa fé firme, resistimos ao inimigo e vemos a manifestação do poder de Deus em nossas vidas. Não importa o que o inimigo tente fazer. A nossa fé será a nossa maior arma contra ele. Com fé, podemos enfrentar qualquer desafio, porque sabemos que Deus está conosco e Ele nunca falha. O inimigo sabe que, para nos derrotar, precisa atacar nossas convicções mais profundas, principalmente nossa confiança nas promessas de Deus. Ele tenta nos fazer acreditar que, quando enfrentamos dificuldades, Deus nos abandonou, ou que as promessas de Deus são distantes demais para serem alcançadas. No entanto, a Bíblia nos ensina que as lutas não são sinais de fracasso, mas de preparação para a vitória. Quando passamos por provações, o Senhor está trabalhando em nosso caráter, nos preparando para algo maior. Em Romanos 8:28, a palavra nos assegura que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso significa que, independentemente do que enfrentamos, Deus está usando essas situações para nos moldar e nos guiar para a realização do seu plano perfeito para nossas vidas. Mesmo quando não entendemos por que passamos por certos momentos difíceis, podemos confiar que Deus tem um propósito em tudo. Ele não nos dá lutas sem também nos dar a força necessária para superá-las. Muitas vezes, o inimigo tenta fazer com que nos sintamos desanimados e impotentes diante das dificuldades. Ele quer que duvidemos de que Deus está no controle. Mas precisamos lembrar que, em momentos de maior aflição,
a graça de Deus é mais do que suficiente. Em 2 Coríntios 1, 2, 9, Paulo nos diz: a minha graça te basta, pois o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando nos sentimos fracos, é justamente nesse momento que o poder de Deus se manifesta de forma mais forte em nossa vida. Ele não nos abandona nos momentos de dificuldade. Pelo contrário, Ele se aproxima de nós para nos fortalecer e nos dar a vitória. Cada luta que enfrentamos é uma oportunidade para ver a mão de Deus trabalhando em nossas vidas. Não importa o quanto a pressão seja forte ou a dor seja intensa, podemos ter a certeza de que a vitória está à nossa porta. O inimigo quer que olhemos para as nossas dificuldades e pensemos que somos derrotados. Mas, na verdade, essas dificuldades são apenas passos no caminho para a nossa vitória. Como diz em 2 Coríntios 4, 8 até 9, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não abandonados, derrubados, mas não destruídos. Deus nos dá força para permanecer firmes, não importa o que aconteça, mesmo quando somos pressionados de todos os lados. Ele é nossa rocha e nossa fortaleza. Quando o inimigo tenta nos derrotar, precisamos lembrar que Deus já conquistou a vitória por nós. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as forças espirituais do mal. E a vitória já foi garantida por Cristo na cruz. Ele venceu o pecado e a morte, e nos deu o poder para vencer também. Por isso, devemos permanecer firmes, sabendo que, no final, a nossa vitória está garantida. O inimigo pode tentar nos abalar, mas não pode nos destruir. Cada dificuldade é uma oportunidade para crescer mais forte, mais confiante na fidelidade de Deus. Deus não permite que enfrentemos uma luta sem nos dar a graça para superá-la. Então, em meio às provações, lembre-se de que a vitória é certa. O inimigo pode tentar roubar nossa paz, nossa confiança e até nossa esperança, mas ele não pode tirar aquilo que Deus preparou para nós. A vitória está em Cristo e a nossa fé é a chave para conquistar lá. A vida cristã, ela é uma jornada de batalha espiritual. E cada um de nós é chamado a lutar a boa luta da fé. O inimigo está sempre tentando nos derrubar, mas Deus nos deu armas poderosas para resistir aos seus ataques. A oração é uma das armas mais fortes que temos contra o mal. A oração não é apenas uma forma de pedir a Deus, mas uma forma de nos fortalecermos espiritualmente, de nos conectarmos com o Pai e de avançarmos em nossa fé. Quando oramos, não estamos apenas falando com Deus, mas também nos posicionando em defesa contra o inimigo. A oração é uma forma de declarar nossa dependência de Deus e reconhecer que só nele encontramos a força para resistir aos ataques espirituais. E quando oramos em nome de Jesus, temos a certeza de que Deus nos ouve e age em nosso favor. Jesus nos deu o exemplo perfeito de como lutar espiritualmente. Durante suas tentações no deserto, ele não lutou com suas próprias forças, mas usou a palavra de Deus como espada contra o inimigo. Em Mateus 4:4, ele respondeu a Satanás com as Escrituras, dizendo: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus nos ensina que, quando enfrentamos a batalha espiritual, precisamos nos apoiar na palavra de Deus. A Bíblia é a nossa espada, e através dela, podemos resistir às mentiras e aos ataques do inimigo. Não importa o quanto o inimigo tente nos fazer cair, ele não pode vencer
quando estamos armados com a palavra de Deus. Além disso, a oração também nos dá poder para avançar e conquistar o que Deus tem para nós. Em Efésios 6, 1, 8, Paulo nos instrui a orando em todo tempo no Espírito, com toda oração e súplica. Isso nos mostra que a oração não deve ser uma prática esporádica, mas algo contínuo. Uma atitude de dependência diária de Deus. Quando oramos sem cessar, nossa fé é fortalecida e nossa mente é renovada. A oração nos ajuda a permanecer focados no que Deus tem para nós e a resistir às distrações e tentações que o inimigo coloca em nosso caminho. Ela nos ajuda a manter a nossa paz e a confiança em Deus, mesmo em meio às tempestades da vida. Quando oramos, também ativamos a ação de Deus em nossas vidas. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5, 6. Isso significa que nossas orações não são em vão, mas têm o poder de transformar situações e nos dar a vitória sobre as dificuldades. E quando oramos em concordância com a vontade de Deus, sabemos que Ele ouve nossas súplicas e age em nosso favor. A oração, portanto, não é apenas uma arma de defesa, mas também uma arma de ataque. Quando oramos, avançamos em direção ao cumprimento das promessas de Deus para nossas vidas. Por isso, não devemos negligenciar o poder da oração em nossa luta espiritual. Devemos orar com fé, com confiança no poder de Deus e com a certeza de que Ele está conosco em todas as batalhas. Quando nos posicionamos em oração, estamos afirmando que em Cristo somos mais que vencedores. Quando olhamos para a vida de um cristão, vemos que a jornada nunca é fácil. As dificuldades fazem parte do processo. Mas o que nos fortalece é saber que Deus já preparou o caminho para nós. Ele não nos chama para uma caminhada sem nos fornecer as ferramentas necessárias para vencer. A promessa de Deus para nossas vidas é clara. Ele vai à frente, abrindo os caminhos e nos guiando, mesmo quando não podemos ver claramente aonde estamos indo. Isso não significa que não vamos enfrentar dificuldades, mas que Ele sempre estará conosco. Mesmo nas situações mais desafiadoras, muitas vezes, o inimigo tenta nos fazer duvidar disso, fazendo-nos sentir que estamos perdidos, que não há esperança ou que a luta é em vão. Ele quer que acreditemos que nossas dificuldades são sinais de que Deus nos abandonou. Mas a verdade é que, na maioria das vezes, é exatamente nas dificuldades que Deus trabalha mais poderosamente em nossas vidas. Às vezes, Deus nos conduz por caminhos difíceis, porque Ele sabe que essas experiências vão nos ensinar a depender mais dEle, nos ensinar a confiar mais em Sua fidelidade. Em momentos de incerteza, podemos olhar para trás e ver como Deus tem nos guiado até aqui. E isso nos dá confiança para continuar a caminhada. O Senhor nunca nos deixa sem direção, mesmo quando estamos no meio de uma tempestade. Podemos confiar que Ele tem um plano maior, que está trabalhando em nós e ao nosso redor. Em Salmos 2, 3, 4, o salmista nos lembra que, mesmo que caminhemos pelo vale da sombra da morte, não tememos mal algum, porque o Senhor está conosco. Isso é uma promessa de que, independentemente das dificuldades que enfrentamos, nunca estamos sozinhos. Deus está conosco, conduzindo-nos em cada passo da nossa jornada. Quando enfrentamos os obstáculos da vida, devemos lembrar que eles não são finais, mas apenas etapas do processo de Deus. Cada desafio que superamos nos torna mais fortes, mais preparados para o propósito de Deus. Não importa o quanto pareçam impossíveis as situações, podemos confiar que, se Deus nos chamou,
Ele nos capacitará a completar a jornada. Quando olhamos para as dificuldades sob essa perspectiva, elas deixam de ser obstáculos intransponíveis e se tornam oportunidades para ver a mão de Deus agindo em nossas vidas. Às vezes, o caminho pode ser longo e árduo, mas o importante é saber que, quando Deus está à frente de nossa caminhada, Ele vai nos levar até o fim. Não importa como a jornada se pareça agora, o fim será glorioso, porque Ele promete que não nos deixará nem nos abandonará. Ao longo do caminho, podemos nos sentir cansados, mas é nesse momento que Deus nos dá forças para continuar. Ele nos renova quando estamos fracos. Ele nos fortalece quando nos sentimos sem esperança. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 4, 8 até 9, nos lembra que, embora sejamos pressionados de todos os lados, não somos esmagados. Embora fiquemos perplexos, não ficamos desesperados. Somos perseguidos, mas nunca abandonados. Derrubados, mas não destruídos. Essas palavras são um lembrete de que, embora enfrentemos dificuldades, em Cristo somos mais do que vencedores. O caminho pode ser difícil, mas o Senhor está conosco a cada passo.